eu vou aproveitar. Boa noite. Boa noite. Pedir para você, Marquinhos, ir passando para as pessoas uma fichinha com lápis. Quem quiser fazer perguntas, hoje a gente está on sale. Queria lembrar também a todos que são novos e aqueles que já estão aqui, sabem que os três, Rodney, Gisele e André, trabalham no mediúnico da casa. São passistas da casa, trabalham no atendimento espiritual da casa. Ou seja, se alguém que já passou ou que gostaria de passar tiver alguma pergunta em relação a isso, também pode aproveitar que eles estão aqui hoje, tá bom? Então, estamos abertos, contanto que seja em relação à doutrina espírita, né? Porque do resto a gente não sabe, não. Alguém tem alguma pergunta? Eu já começo com Eu pensei que ia ser todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou pedir para eles abordarem um tema pouco falado na doutrina espírita, de pouco crédulo das pessoas que não são espíritas e que sabemos da proximidade de vidas extraterrestres como espíritos evoluídos, incluindo tratamentos de saúde espiritual com ajuda extraterrestre. Então, quando você aborda isso, tem seres extrafísicos. E tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que somos só. Então, agora, com eles... Então, nesse ponto, a doutrina espírita entende que há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Ou seja, o privilégio de ter vida material ou de um local de reencarnação não é só a Terra, não é? Há muitos locais físicos or otherwise, ou frequências vibratórias diferentes também, onde nós podemos experienciar a vida material. Tá? Então, é amplamente aceito dentro da doutrina espírita. Chico Xavier falou bastante sobre isso e realmente se evita falar, não é? Parece que é meio escondidinho, porque a gente não quer parecer, né? Lá. Não é assim? Mas não tem nada demais, porque cientificamente falando, seria impossível, matematicamente falando, que só houvesse vida material na Terra, não é? Então, vou pedir para... Quem quer falar um pouquinho sobre isso, André? Boa noite. Boa a noite. todos. Dá para ouvir direitinho? Tem muita familiaridade com o microfone, tá, gente? Sim, a Simone começou muito bem quando ela fala muitas moradas na casa do meu pai. Nós não estamos sós, nós temos a ajuda multidimensional de seres como arcturianos, pleiadianos, sirianos, inclusive também com a experiência dos lemurianos, Atlantes e tudo, que eram ciências muito adiantadas em termos de tecnologia. Então, nas cirurgias espirituais, a gente tem a ajuda deles também, eles nos amparam, a gente tem um ancoramento e inclui toda a parte de códigos de luz, de geometria sagrada. Tudo isso está incluso, porque nada está separado, não existe uma separação. Olha, hoje eu vou separar aqui o que é o espírito X, o que é o espírito Y e o Z. Não tem. Todos eles estão conectados. Então, na hora que a gente necessita de uma ajuda, e todos nós, como médiuns e canais de trabalho, eles nos utilizam como uma simples ferramenta, um instrumento, como esse microfone está me ajudando a falar um pouquinho mais alto para que vocês aí
possam ouvir. É o mesmo trabalho. Aqui, um instrumento e aonde vai chegar o que é necessário chegar. E claro que a gente tem que estudar, a gente tem que se conectar muito, o estudo não para, é sem fim. Você pode ter 80, 90, 100 anos e quem está nisso continua estudando. Que é muito importante, porque na hora que a gente estuda, a nossa expansão de consciência ela abre e a gente consegue ir se conectando. E não é que nós queremos nos conectar. A partir do estudo, eles vêm, eles se conectam conosco, nos ajudam em tudo que a gente precisa. Nós temos aqui somente uma limitação, não é? Nós trabalhamos muito em nos livrarmos de nossos preconceitos dentro do Luz Infinita, não é? Em todos os sentidos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo diz que você não é uma boa pessoa se você tiver qualquer nível de preconceito. A única coisa que a gente não permite da espiritualidade aqui é que ela não esteja na mesma sintonia do bem, da luz, da paz, da alegria e do amor. Então, todo o trabalho que é feito aqui e qualquer ser de luz que queira vir nos ajudar a nos conectar, a nos curar, a nos melhorar, é muito bem-vindo. A única coisa tem que ser trabalho do bem e da luz. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que o Iader vai aí dar o papelzinho. Olha, já me fizeram uma pergunta que eu estava entrando e me perguntaram já quais são os benefícios do Evangelho no lar. Por que todo filho de Deus que chega aqui numa casa espírita sempre vem buscar uma ajuda, sempre está necessitado de uma ajuda no momento de sofrimento, uma dor que perdeu um ente querido, ou porque realmente aquilo que ele achou que a vida dele fosse trazer de resultado não está acontecendo e tal. Então, a gente passa no trabalho mediúnico, toma o passe, a gente sempre assim, aconselha a fazer o Evangelho no lar. Por que é o Evangelho no lar? Porque é um momento que você se encontra com a sua família, com o pai, a mãe, os filhos. É um momento de harmonia, um momento de tranquilidade no seu lar. E sabe o que acontece nesse momento? As energias, é um saneamento de energias dentro da tua casa. O padrão vibratório da família toda muda. E mudando esse padrão vibratório, a espiritualidade amiga vai começar a frequentar a tua casa, o teu lar, te ajudar. Então, é necessário. Por quê? Porque é a limpeza, é o equilíbrio, é a paz. E vocês vão sentir essa mudança semana após semana. Como que funciona? Olha, o tempo mínimo de 15 minutos, o máximo de 30. Eu não consigo estar com meu marido, ele trabalha, ele é evangélico, ele é católico, ele não gosta disso, meus filhos também não tem problema, faça você sozinha. Seja o equilíbrio da tua casa, você sozinha. Seja o foco de luz da tua casa. E aí, esse foco de luz não é só na tua casa que está ajudando. Está ajudando a vizinhança toda está sendo beneficiada. Aí o que você faz? Você pega o Evangelho no lar. Antes do Evangelho no lar, você faz uma prece de coração. Não precisa ser nada rebuscado. O que você está sentindo na hora, você vai pedir ajuda. Alto, você fala alto. Você está sozinha? Ou fala alto. Leia, abre o Evangelho aleatoriamente. Leia. Você não entendeu? Novamente você lê alto. Se você tem as crianças pequenas, no tempo que estão brincando, você faça o seu Evangelho no lar. Seja você o ponto de luz, de equilíbrio, de harmonia da tua casa. E a espiritualidade toda semana vai visitar o teu lar. Se você puder,
coloca um copinho de água para a água ser fluidificada e no final, no término do evangelho, você toma. Se seus familiares estiverem junto, melhor até, porque vocês discutem o que foi falado, o aprendizado da noite, o ensinamento de Jesus. Então, o evangelho no lar é necessário. É uma fonte de luz que você tem na tua casa. E o melhor de tudo é quando chega uma visita na tua casa, você abre as portas e a pessoa fala assim: eu me sinto tão bem na tua casa, eu sinto uma paz. Isso é muito bom, né? Você poder fazer o bem para você e para os outros. E é isso que é o evangelho no lar, que é o que representa para nós que somos espíritas. Boa noite. A gente tem aqui os papeizinhos. Quem quiser fazer pergunta, é só pedir o Iader ou o Marcos, leva aí para vocês. Ou se quiserem falar também sem escrever. Que é melhor fazer perguntas que escrever, porque aí a gente fala aqui no microfone, senão quando está gravando o pessoal não escuta. Ninguém? Posso complementar aqui? Depois eu faço uma pergunta. É uma visão do Evangelho no Lar sobre a nossa energia eletromagnética. Às vezes as pessoas estão com muita briga dentro de casa, com muita discussão ou falta de amor, alguma coisa assim. E na hora que a Gi menciona, se você está sozinho e você pode fazer o seu evangelho, você é o pilar de luz, isso é de uma importância absurda, porque a frequência vibratória do ambiente, você vai estar emanando. E é como aquela pedrinha que você joga assim no lago, que está calmo, jogou a pedra, ela vai ampliar. Isso é a nossa energia eletromagnética. Então, se eu estou aqui com um pensamento muito bom e os que estão ao redor de mim estão com um pensamento muito pesado, a minha energia boa vai refletir no outro de alguma forma. Ela ameniza. E pode ser que contagie um outro. E aquele outro, quando está com a outra energia, vai distribuir essa energia eletromagnética e essa frequência, que é onde todos nós nos sintonizamos. É de suma importância manter o pensamento positivo, a energia boa, os pensamentos bons e essa frequência elevada. Então, a gente nunca pode pensar assim: poxa, eu não consigo mudar a energia da minha casa. A gente consegue. É muito força do pensamento. O pensamento é tudo. É pensamento, é a ideia, é o sentimento, é a ação. Então, tudo vai gerar uma boa frequência, dependendo do que aonde nós podemos ajudar. E cada um de nós pode. Na Gênese kardeciana, Kardec nos deixa claro que tudo no universo é vibração. Se o pensamento, o poder do pensamento e a prece são frequências vibratórias, imagina o poder da oração dentro do seu lar, não é? Então, é fundamental que se consiga alterar essa ambientação justamente pela nossa participação ativa no nosso ambiente. Nós somos responsáveis pelo equilíbrio e pela harmonia que há na nossa casa. Não adianta falar: é o fulano, é o ciclano, é o marido sempre, ou é a criança. Não, todos somos responsáveis por manter o equilíbrio harmônico dentro da casa. Por isso que um comece, que dois comecem, é fundamental o evangelho no lar. Quem dos quatro deseja compartilhar conosco o seu despertar espírita? Acho que eu vou passar para os quatro, porque eu nasci em lar espírita, então não vale. Vamos passando aqui para todo mundo. Eu nasci num lar católico, apostólico romano. Minha mãe era freira, missionária. Antes de casar. Antes de casar, né? Especificando aqui. Vamos especificar, né? Mas eu sei, meu pai tinha uma outra visão
E eu, como criança, sempre fui conectada com o céu, 100%, e tinha outras visões e sentimentos e coisas que começaram muito cedo. E tinha os questionamentos, né? Então, conforme eu fui ficando adolescente, e aonde eu continuava no católico apostólico romano, em paralelo eu ia fazendo outros estudos, porque eu não queria muito desagradar, né, a minha criação. E fui descobrindo muitas coisas, foram muitos estudos, até hoje nunca parei, e me deparei com a doutrina espírita, que também traz muito conhecimento, muito esclarecimento de tudo aquilo que eu vivenciava. E eu já trabalhava com energia, com cirurgias espirituais desde muito nova, e aquilo que acontecia eu precisava entender por que estava acontecendo, e a gente só entende estudando, né? Porque eu tinha a parte prática que vinha natural do dom, dos espíritos, e precisava estudar, e fui estudando tudo que vocês vão falar, e eu acho que eu passei por estudo, e é assim que eu vim para a doutrina espírita. Eu também fui criada na Igreja Católica, desde pequena, sempre estudei em colégio de freira, a minha vida inteira, desde o prezinho até... Aí ficou grávida. E sempre fui criada na Igreja Católica, sempre. Mesmo depois de casada, eu frequentava a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que eu morava lá em Ipiranga, a gente sempre ia na missa de domingo. Aí, um belo dia, mudei para Orlando. E aí o que aconteceu? Fui apresentada ao Espiritismo. Eu já conhecia Chico Xavier, lia os livros dele no Brasil e tal, e aqui me despertou interesse, porque o Rodney, meu esposo e minha filha, começaram a frequentar o centro espírita. E aí eu comecei a frequentar também, muito estudo, e depois eu comecei a frequentar uma mesa mediúnica com desobsessão, não só desobsessão, porque o que você recebe muito espírito bom, muito espírito de luz, muito espírito bom. E eu descobri que quem sempre estava comigo era uma preta velha e um caboclo. Não me perguntem por quê. E eu sempre, né, porque o pessoal fala, igreja católica, frequentava, e centro espírita tem, o centro espírita kardecista tem caboclo? Tem preto velho? Sim, tem. E muito. A falange deles protege muito a casa. E é uma doçura, é um trabalho de cura, é um trabalho de ajuda. Entendeu? E aí eu comecei a recebê-los e trabalhar com eles, e estou aqui. Fazem 8 anos que eu estou no Espiritismo. Começou aqui em Orlando. E graças a Deus, se Deus me permitir, vou continuar por muito tempo. Ovelha negra da família. Ah, vai. Bom, eu sempre fui católico, crismado, batizado, levado na igreja de Nossa Senhora e por aí vai. Mas sempre faltava alguma coisa, né? Sempre o padre ele deixava alguma coisa faltando, tinha alguma coisa. Por que uma criança morre tão novinha? O que acontece? A igreja não me explicava isso. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa após a morte. E aí eu recebi um livro de uma prima minha chamada Esmeralda, da Zíbia Gasparetto. É um livro maravilhoso de romance, muito legal. E aí comecei cada vez mais me interessar, e aí vai. Aí a mediunidade ela começa a fluir quando você começa a estudar. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês acham que qualquer pessoa pode ser médium? Todo mundo tem mediunidade? Sim. Qualquer um pode responder. Todos nós. Cada um. Sim, não? Nível, em algum Talvez. grau. Mediunidade todo mundo tem. A mediunidade ela é desenvolvida como fato,
ouvir, paladar, visão, todo mundo tem. Você vem com a mediunidade, já vem pronta ali dentro. Só o que acontece? Você tem que desenvolver a mediunidade. É uma coisa que você tem que perceber. Para te dar para quem quiser ser médium e trabalhar na casa, a mediunidade ela funciona mais ou menos assim. Se nós ouvirmos uma orquestra tocando, todo mundo vai ouvir aquela música. Tan, 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 tan. Mas será que a pessoa que está com a batuta ali na mão, ele não tem o dom de ouvir melhor do que nós? Ele não percebe quando o violino saiu fora? Ele não percebe quando tem desafinou alguma coisa aqui e ali? Então, o que acontece? A mediunidade, ela é exatamente isso. Você vai aflorando aos poucos e vai percebendo. Quem aqui nunca teve uma vez uma intuição e falou assim: nossa, acho que eu não vou fazer isso aqui porque não vai dar certo? O que será que foi isso? Será que não veio algum espírito do teu lado e falou: olha, não vai por aqui, que aqui não vai dar certo. Não faz aquela sociedade ali, que esse cara aí não é bom. Não vai dar certo. Vocês já não tiveram esse? Ou só foi comigo que aconteceu? Um sonho que às vezes você acorda daquele sonho e fala: meu Deus, é o que eu precisava. Então todo mundo pode ter mediunidade. As respostas que vêm do sonho. Às vezes você vai dormir com uma coisa e fala: meu Deus, eu precisava disso, e no outro dia você acorda com a solução. Beleza? A Rafaela pergunta: podem falar sobre coisas a se lembrar para acalmar a ansiedade, preocupações com o futuro? Bom, a melhor técnica de todas já foi dada aqui, que é o Evangelho no Lar, não é? E para acalmar a ansiedade e a preocupação com o futuro, eu proponho um remédio tríplice: disciplina, disciplina, disciplina. Não é disciplina do horário, não é disciplina do que eu tenho que ir no centro uma vez na semana. É a disciplina mental, de nós nos vigiarmos constantemente aonde estamos. Não é? O chefe te irritou, o que você precisa fazer para não entrar nessa outra frequência? Não é? Porque a ansiedade vem disso. A ansiedade vem: ai, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel amanhã? Ai, quando será que o green card vai chegar? Ai, meu Deus, e o advogado? E a gente fica vivendo o futuro ao invés de estarmos no presente momento. E só o presente momento tem capacidade criadora. Então a ansiedade vem dessa desconexão com a fé, com essa desconexão de que tudo está bem no meu mundo, eu faço a minha parte e entrego, não é? Para que essa inteligência suprema, que sabe muito melhor o que é melhor para mim do que eu sei, não é? Que ela atue na minha vida. Convide a espiritualidade para atuar na tua vida. Desenvolva essa fé, não essa fé piegas. Kardec fala da nossa fé racional, não é? Aquilo que eu não sei, eu sei que há uma inteligência maior que a minha, que é capaz de me trazer essa solução para esse momento. Não tem solução, não tem problema. Pai, me ajuda aí que o tranco está grande. Conversa. O fardo está pesado. O que eu faço? Não é? Então, para sair da ansiedade, a Joana de Ângeles nos explica: bastam 90 segundos. 90 segundos. Você começou, né? A gente mesmo vai se auto-obsidiando, né? Daqui a pouco a gente está lá no fundo do poço. Começou a perceber, por isso que a gente tem que ter a disciplina mental, do autoconhecimento. Começou a perceber que o bicho está pegando. Gente, bota uma música. Começa a falar alto, lê o Evangelho alto, que nem doido, não tem problema. Doido é quem deixa se ficar na loucura, não é? Volta, retorna. O ambiente não está bom, sai, vai dar uma volta, toma água, toma um banho. Abraça uma árvore. Hein? Abraça uma árvore, anda descalça, não é? Então tudo isso nos ajuda a
aprender a conviver com a nossa ansiedade natural. No mundo tereis aflições, não é? O Evangelho é claro. Como a gente vai conviver? Não tem como escapar. Nós teremos aflições, mas que disse Jesus, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo, para nos vencer a nós mesmos. Faz sentido? Sim. Quem mais quer falar da ansiedade? Sim. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos ensina que quando a gente está com essa crise de ansiedade, faça alguma coisa diferente. É bem simples, né? Sair daquela monoideia, que a gente fica naquele pensamento repetitivo. É só fazer uma coisa diferente. Você pode respirar 3 vezes. Na hora que a gente respira 3 vezes, é tão simples, mas ele nos traz para o momento presente e tira da ansiedade que é o futuro. E muita gente diz assim, mas eu não sei fazer isso. Respira e pensa na respiração. É o nosso principal, é a nossa fonte de vida, é a nossa respiração. Ver um sorriso de uma criança, traz uma boa lembrança, bota uma música, tudo isso que a Simone falou, é fazer alguma coisa diferente para sair da ansiedade. E todos nós temos essa capacidade. É olhar o sol, é ouvir um passarinho, é dançar, cantar, abraçar alguém, fazer uma oração. Claro que a oração é um remédio que não tem ninguém tem essa dúvida, né? É muito forte. Até todos os cientistas, médicos e tudo já isso é comprovado. A oração muda qualquer vibração. E a vibração do pensamento mesmo. E tem mais fé, porque a ansiedade é a preocupação com o futuro. E se a gente constrói o nosso futuro hoje, é o único que a gente tem na mão, é o nosso presente. O passado já foi, eu não posso olhar para trás. E se eu olhar para trás, eu vou entrar em depressão, vou chorar, vou pensar, porque eu estou no passado. O futuro eu posso programar hoje, mas eu não posso viver o futuro. Então, eu tenho que lidar com o meu agora. É isso. Na sala mediúnica que a gente trabalha aqui, a gente trabalha muito com ansiedade. Tem muita gente que vem e pede, eu estou com ansiedade, e a gente trabalha muito. Se vocês tiverem alguém que está com essa ansiedade, que quer passar no tratamento, conversa com o pessoal e passa no tratamento. Porque a gente vê muita gente que está vivendo o futuro, né? É o que eles acabaram de falar. Eu estou numa expectativa no futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, e aquilo vai te deixando preocupado e vai te causando aquela coisa ruim que parece que não vai dar certo, e aí você para, lembra de Deus, faz uma oração e pede, Senhor, eu vou fazer agora o meu melhor, tudo que você puder fazer para o melhor, para o teu futuro. Eu quero passar uma prova que está muito difícil na faculdade, estuda, se empenha e faz o teu melhor, e não se preocupa, faz uma oração a Deus e chega lá que os espíritos vão te ajudar. Eu tenho certeza absoluta disso. E quem for chegado de Nossa Senhora da Aparecida, pede. Oi, vai chorar. Pede que ela ajude. Já vai chorar. Vai chorar. Só uma dica, dia 30 teremos uma palestra sobre depressão e ansiedade. Isso, dia 30 a Kaline vai falar pra gente sobre depressão e ansiedade. Vai ser excelente, tá bom? Obrigada, Kaline. De acordo com alguns estudiosos da religião, o espiritismo que foi criado lá atrás, pela época e pelo local, não se adequam mais ao espiritismo dos dias de hoje, pois tudo evoluiu, inclusive o conhecimento. A mistura de práticas de outras crenças religiosas ao espiritismo seria a nova era de um novo espiritismo menos engessado. É interessante uma crítica muito pertinente, não é? Porque eu só gostaria de fazer uma pequena distinção de como eu vejo. Filosoficamente, a doutrina espírita e qualquer religião ou
prática filosófica que tenha como fundamento o amor e a prática do bem, todas estão ótimas, não é? Há várias portas e em cada encarnação, em cada momento, dependendo de onde nós estejamos espiritualmente falando, em que estágio espiritual nós já tenhamos atingido, vão haver diferentes respostas e está tudo bem. O Espiritismo não faz prosélitos, ou seja, ele não obriga ninguém, para você ser bom, você tem que ser espírita. Não, para você ser bom, você tem que ser bom. Simples assim, não é? Então, qualquer religião pode tanto ser a porta que nos leva à nossa salvação interior, à nossa libertação interior, não é? Como também pode ser a porta que nos faça ainda ficar mais longe. O problema não são os diversos ou as diversas doutrinas religiosas. O problema somos nós, não é? O problema é o movimento, o problema é o homem, o problema é como nós lemos e seguimos usando nosso orgulho, nossa vaidade para querer provar que nós estamos certos, não é? Então a minha religião é melhor que a sua. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é justamente antirreligioso. Isso é justamente anti-espiritual, não é? Porque nós temos que aprender a respeitar o que cada um queira fazer. Como a lei do progresso nos indica, realmente nós temos que buscar, pelo menos essa filosofia do Luz Infinita, a termos a mente aberta de que tudo que trabalha para o bem, para a luz, é welcome, não é? É bem-vindo. E isso não descaracteriza se nós seguimos a filosofia espírita, se nós seguimos a doutrina com os princípios básicos, que são eternos. Esses não vão mudar com o tempo. A lei do amor era a lei do amor no tempo de Jesus, era a lei do amor no Egito, e segue sendo a lei do amor agora e vai ser daqui a 500 anos. A lei da justiça e da caridade também, não é? Então, o que é importante e fundamental é que o homem, enquanto humanidade, nós paremos de brigar e de provar que a minha religião que está certa. Então, eu vou dar com o Evangelho segundo o Espiritismo na sua cabeça, que quem está certa sou eu. Quem está certo, pois não, Vanessa? Porque eu fiz essa pergunta. Essa pergunta baseado... Eu convidei uma pessoa que é espírita para vir aqui na casa e ela disse que não viria porque não se adequava muito ao que ela tem de conhecimento do espiritismo, que ela soube que aqui tem uma mescla de outros conhecimentos junto com o espiritismo. E aí por isso que eu perguntei se aqui não seria esse, eu entendi, né, esse novo espiritismo que usaria tipo um secretismo de várias... Cada templo, seja espírita ou qualquer outro tipo de religião, não é? Cada templo tem uma frequência vibratória e vai atrair aqueles que se afinizam. Aí entra a lei da afinidade, não é? Então, a gente pode se afinizar com o pastor, a gente pode se afinizar com o padre, a gente pode se afinizar com a mensagem que for do templo budista. Se nós nos sentimos bem e aquela filosofia, aquele templo me faz ser uma pessoa melhor, me faz olhar para dentro e buscar quem eu sou e ser uma melhor pessoa hoje do que eu fui ontem, tá valendo. E se ela não se sente bem, ela não deve mesmo vir, não é? Ela não deve, porque se ela tá... Eu nunca veio. Ela ficou sabendo que certo. Então, cada um tá num momento, não é? E tá tudo bem. Se ela não se sente bem dentro de uma casa espírita ou de uma casa espírita que não siga os padrões dela, tá tudo bem também. A gente realmente opta por acolher a todos com amor e com caridade, que é o que nos vai salvar, libertar e nos vai chegar à iluminação. Concordo aí com o que a Simone falou.
Tem tantas doutrinas, religiões. Tem o judeu que é o mais ortodoxo, tem um outro que é mais liberal. Aí a própria igreja católica tem aquela que é bem restrita, que é bem fechada, tem outras que é um pouco mais liberal. Acho que em todo o mundo, sabe, os índios, você imagina que índios já foram doutrinados pela religião católica, mas também já foram pelo espiritismo? Isso já aconteceu. Então a gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que abrir a mente, não fechar a mente. A evolução do mundo está aí, as nomenclaturas mudam, inclusive no tempo de Jesus, ele podia apontar um local que para hoje a gente precisa de um dicionário para entender o que ele estava falando, e que na época era comum. Então as nomenclaturas mudam, mas a base não muda. O amor, a caridade, a humildade, a simplicidade, são as coisas básicas. E outra coisa, quem realmente estuda a doutrina de Kardec não poderia falar numa coisa dessa, porque em toda a doutrina de Kardec você vai encontrar assim, Kardec literalmente dizendo, leiam de tudo, inclusive os que são contra, os contrários ao espiritismo. Sabe por quê? Como você vai saber usar o seu senso crítico e pensar? O espiritismo não quer fé cega. Então, quanto mais nós conhecemos, estudamos e respeitamos acima de tudo, melhor. Kardec, quem diz que é espírita Kardec, jamais poderia ter uma posição que, isso não é muito espírita. Não existe mais ou menos espírita, não é? Então, enfim. Como não tem mais ou menos grávida. Não tá. Você está mais ou menos grávida? Não, ou você está grávida ou você não está. Então, ou você conhece a doutrina ou então está julgando, né? Que é um ponto que a gente estuda e luta diariamente para não julgar, né? Então, isso eu acho que é também um fator bem importante no ser espírita. Eu acredito nisso. Temos tempo para mais uma pergunta e finalizamos. Simone, na verdade eu queria voltar um pouquinho ao assunto do meu amigo aqui, do Thales. Tem um documentário chamado A Data Limite, segundo Chico Xavier. Isso. Né? Em 20 de julho de 1969, né, quando o homem pisou na Lua, houve-se uma previsão de que em 50 anos, se o homem pudesse preservar, principalmente pós a bomba atômica de Hiroshima, e o cadenciamento dessa energia jogada ao universo trouxe uma resposta da qual nós teremos um prazo para viver em harmonia e não entrar no conflito de uma terceira guerra mundial. Se aí poderia haver realmente até a possibilidade de extinção completa do planeta. Eu acho que a partir desse momento foi que nós pudemos conviver um pouquinho com essa questão da força extrafísica, né? Da questão do extraterrestre, vamos dizer assim, daquela evolução que nós precisaríamos ter para a manutenção do próprio planeta e a evolução para isso. Bom, passada essa data limite, 2019, entender um pouquinho a opinião de cada um de vocês aí a respeito de um assunto que eu acho de extrema importância, porque ele está relacionado diretamente à nossa evolução, né? E no anseio dessa questão da ansiedade, a gente sempre fala que o ontem é o passado, né? E que o amanhã é o futuro. Mas que o hoje se chama presente, né? Porque eu acho que é o presente que Deus nos deu, né? Então, essa é a vida que se combate junto a essa questão da evolução. Então, a data limite, para quem não teve a oportunidade de assistir um documentário espetacular, né? Já desde os primórdios do programa Pinga Fogo, né? Do Chico. E que se trata de um assunto que pouco se falou, porque essa data limite já se foi. Então você já vai ficar com a responsabilidade de preparar 30 minutos de palestra para setembro sobre a data limite, não é? E também pode entrar no YouTube, que temos 2 palestras lá. Sim. E a gente falou bastante sobre No nosso esse assunto. YouTube. Sim. Eu acredito que com a evolução que nós estamos tendo e a tecnologia,
que ajudou com que a gente se conectasse muito mais rápido, em uma frequência bem mais rápida. Os estudiosos, os cientistas, a física quântica e tantas outras nos ajudaram a elevar a frequência vibratória do planeta Terra, Mãe Gaia. Então, essa data limite, pode ser que nós todos que estamos despertos, estudando, buscando o autoconhecimento, buscando ser seres melhores, a gente consegue em grupos de estudo, em grupos de oração, e tantos grupos que existem no mundo inteiro, porque tem muita gente buscando estudo, tem muita gente buscando despertar, e na hora que a gente eleva essa frequência, essa data limite, no espaço-tempo, ela não existe mais. Isso é uma visão que eu tenho baseado em estudos, e na parte científica, em física quântica, com os seres estelares e por aí vai. É muito amplo para se falar agora no final da noite de hoje, mas eu acredito que essa data onde as pessoas têm um dia, um ano, uma fase, isso não existe mais. Era mais assim no passado, que era o estudo que as pessoas tinham naquele momento, e não que a espiritualidade não tenha dito coisas que até hoje e sempre será. Não é isso. O que eu quero dizer é que nós nos conectamos, nós conseguimos elevar a vibração do planeta em estudos, em grupos de oração, que tem tanta gente que diz, gente, vamos se reunir agora, e você vê 3, 4, 5, 10 mil pessoas em oração. Isso eleva a frequência Schumann também. Então, são muitos fatores juntos, não é um só, são muitos juntos. Me lembra um pouco a mesma coisa quando a gente fala sobre a era da regeneração, né? Já começou, e lá na doutrina a gente tem, são chegados os tempos, quer dizer, já 200 anos atrás quase já eram chegados os tempos. Então, essa data eu acho que é um processo, porque obviamente depende de como a gente, enquanto humanidade, vai realmente aproveitar todo o desenvolvimento intelectual e tecnológico que temos para nos desenvolver moralmente, não é? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente chega na regeneração. Eu acho que é um processo e nós já estamos passando por ele, não é? Agora, pela lei do progresso, já vai ajudar se a gente parar de dizer, nossa, estamos pior do que nunca, tudo perdido. Não, a gente está melhor do que nunca. A gente olha para trás e vê, não temos mais, pelo menos na maioria dos países, escravidão, não é? Claro que a gente ainda luta com escravidão em vários sentidos, é claro que nós ainda temos guerras localizadas, é claro que a ignorância ainda prepondera, é claro que ainda existe preconceito, não é? Contra todas as minorias. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Agora, não se compara, não precisa nem 100 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, não é? Então, o nosso esforço é fazer com que a gente cada vez mais abra a nossa visão e traga a regeneração para dentro de nós, para o aqui e agora. Alguma coisa mais? Então, eu acho que a pergunta agora, a última. Qual a relação espiritual de alguns seres vivos e plantas como que protetores? Quem fez? Como protetores? Canalizadores de energias negativas, que a gente vê muito assim, né? Eu fui criado com minha avó dizendo que certas plantas tendo em casa ajudaria naquelas energias de pessoas que entram na sua casa. E a gente vê muito isso, assim, tem pessoas que realmente vão à sua casa, que elas só de olharem para alguma coisa, aquela planta ali murcha. E assim, qual a relação espiritual que tem em relação a essas certas plantas e seres vivos? Na natureza, tudo está conectado, não é? A doutrina nos explica que estamos todos conectados. Leon Denis vai dizer,
como é? Nós, a alma, não é? Dorme na pedra, não é? Se anima no vegetal, se agita no animal e sonha e acorda e desperta no hominal. Então, no processo de evolução, nós vamos vendo que nós estamos todos conectados e que tudo é energia, tudo é frequência vibratória, tudo é vibração. Então, com certeza, não é? Nós temos todos os poderes magnéticos e curativos da natureza, né? Eu sou suspeita, porque A vovozinha, eu né? tenho a Preta Velha e o Caboclo, que eles lidam com floresta, com mata, com ervas, com flor, cheiro de flores. Então, eu tô aqui, eu sinto um cheiro de flor, cheiro de mata. Eu trabalho com eles, então toda essa energia, quando eu tô dando um passe, quando eu tô fazendo uma oração, eu tô passando. É uma troca de... Todos os seres, eles têm a própria energia, e inclusive as plantas, a gente consegue ver a áurea delas, as cores. E tem gente que diz que eu sou assim, meio doidinha em umas coisas, mas você diz, na hora que a gente vai tomar um chá, ou que a gente precisa de um suco, alguma coisa para fortalecer a nossa saúde, abençoa aquela planta, aquele chá, pede, assim, agradece a natureza, as propriedades que ela tem para que ela possa te trazer a saúde daquilo que a natureza que é Deus puro ali. Toda planta é Deus, os animais, eles também vão nos trazer energia boa, ou vão limpar a energia, ou eles sentem a energia de uma pessoa boa quando entra na nossa casa, ou eles se escondem porque essa pessoa aqui, a energia dela não me traz. Então não é só a planta, as plantas, elas trazem tudo de bom. É Deus puro, é a pureza. E não só sua avó estava correta, como é cultura milenar, né, oriental. A gente sabe que o poder curativo, os índios, os xamãs, todos trabalham com isso, né? E a indústria farmacêutica vai aonde? Lá na busca, né? Buscar onde? Então é óbvio que existe o poder curativo milenar, conhecimento que a gente sabe. Complementar para ele que, na verdade, não é uma questão religiosa ou filosófica, é uma questão energética, né? Todos nós liberamos energia, do bem ou do mal, de inveja ou de saúde, e por aí vai. E do mesmo jeito que nós também produzimos ectoplasma e liberamos esse ectoplasma, plantas e animais do mesmo jeito. Existem alguns lugares que eu cheguei a conhecer e trabalhar, por exemplo, no Brasil, que trabalhava com materialização. O que a gente precisa para materialização? Ectoplasma. Mas não só do ser humano, também das plantas e dos seres e dos outros seres vivos. Todo esse ectoplasma é usado para os trabalhos de cura, de materialização. Kaline, deixa eu falar uma coisa. Você tem um pet na tua casa? Tem o quê? Um pet, um animalzinho, um cachorro, um gato. Então tem. Ele muda totalmente a energia da casa. Ele transforma. Por que ele transforma e Deus te dá a oportunidade de ter um animalzinho desse na tua casa? Para você lembrar do amor que Deus nos deu. Incondicional. Tanto é que você pode bater no cachorro, dali a pouco ele corre, está ali, embaixo do teu pé. Para você lembrar que o amor de Deus é grande. Então, às vezes a gente vai procurar no extraterrestre, na planta, no caboclo, a energia que é a melhor energia, sendo que a gente está esquecendo que a melhor energia é a de Deus. Deus, acima de tudo, independente de quem quer que seja. A gente nunca pode esquecer disso. Procura na natureza, procura na tua essência e você vai receber a resposta. Jesus Cristo e Deus. Boa noite para todos. Obrigada. E que assim seja. Mas,